Fala galera da Subclass Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de lucro. O seu supermercado dá lucro? Os números são a fotografia, o retrato dos nossos negócios, e conhecê-los faz muita diferença. Para falar mais sobre isso, de forma simples e descomplicada, trazemos aqui um professor, um empresário, um contador, gestor de resultados, Israel Guimarães. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano, pelo convite. Vamos lá, né? Conversar sobre resultados, sobre o supermercado. Muitas das vezes o supermercado não tem noção, né, do que ele consegue gerar na sociedade, o benefício que ele acaba fazendo, toda a parte do envolvimento social. E Sim. Isso tem que dar lucro também, né? Porque lucro, como diz o outro, lucro não é pecado nenhum ter lucro, não é? E o risco é muito grande também, né, Israel? Tem que valer a pena, né? Senão não adianta. O esforço e o risco é muito grande. Exato, senão não adianta, porque como é que a pessoa começa um negócio, ele se arrisca naquilo, ele coloca dinheiro ali para fazer uma parte muito importante da questão da sociedade, né? E aquilo ainda não dá lucro? É duro, né? E sabe qual é o problema? Muita gente acha que tem lucro, mas só tá sobrando dinheiro, chega em dezembro, falta dinheiro para pagar 13º, e aí depois começa a reclamar das coisas, só que não agiu lá no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, porque só acabou piorando alguns pontos. Logo no Reels aparece o Flávio Augusto falando que 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos, certo? Isso é fato. E muitas delas por não bater a meta, por não ter lucro. O que acontece, né, Luciano? Quando a gente pega, por exemplo, no supermercado, eu falo muito do quadro orgânico, né? Então, ou seja, lá no supermercado, ele tem uma necessidade de funcionários, né? Então, ou seja, eu tenho que ter lá o número de operadoras de caixa, né? Eu tenho que ter um número de pessoas na repositores, eu tenho um número necessário. Vamos supor que esse número aqui seja 50 funcionários para tocar um negócio pelo que eu desenhei. O pessoal, às vezes, não faz conta básica para entender se aquele negócio vai chegar. E, às vezes, mesmo você fazendo conta também, você não consegue se organizar referente àquilo. E sábado de manhã eu tomei café em um lugar e eu achei muito interessante o posicionamento dele. É um café, não um café, uma pastisserie pequena, né? Ele e a esposa dele trabalhando e mais 2 funcionários, né? E assim, ele falou assim, a gente tá ajustando o cardápio e o que não tá saindo eu já tô tirando fora e eu tô vendo novos produtos para ver o que sai. Isso ele, na verdade, tá ajustando o mix de produto dele, porque ele tem ali um custo fixo, ou seja, de funcionários, e ele vai ter aquele custo fixo e esse custo fixo vai ter uma meta de faturamento, né? O pessoal, às vezes, acha que um negócio, ele aceita qualquer coisa porque é um CNPJ, mas não é. A maioria das empresas, elas acabam quebrando por falta de organização. Porque um supermercado, ele muitas das vezes, o lucro dele tá em ele não gastar dinheiro demais, porque o faturamento ele acontece. Conforme a novidade, conforme tem vários pontos, não tem um supermercado que começa alguma coisa que ele acaba não faturando. Faturamento sempre tem. Sim. Tem lá funcionários trabalhando tudo, só que assim, os ajustes, igual ajustar parafuso, né? Apertar parafuso, eu falo que eu não sei apertar parafuso, viu? Eu até brinco, eu falo, gente, às vezes eu chamo alguém para fixar um negócio na parede de casa, porque eu tenho receio do que aquilo ali pode acontecer com os meus filhos, eu não fixar direito, né? E acertar resultado é a mesma coisa, né? Porque você precisa ajustar aqueles números, fazer com que o seu quadro orgânico, ele funcione de uma forma legal, o seu mix de produto atenda seu cliente para que o cliente volte. Você vai em algum supermercado que você procura algum produto e você não encontra, daí você procura outro e não encontra, você volta? Nunca mais. Não passo nem perto. E a realidade, a pessoa fala, bom, ali não me atende, né? Porque é muito uma coisa de realidade mesmo, né? A gente, na verdade, tem que entender um pouco que é difícil acertar. Acertar o início de um negócio não é fácil, né? As pessoas têm sonho, têm ideias, mas tem muita gente que não consegue tocar esse negócio aí durante os primeiros anos realmente de vida, né? Sim. Pegando esse gancho, Israel, sobre a gestão do negócio, como que você enxerga, né, como que
a contabilidade, como que os números, como que você consegue ajudar um empresário, por exemplo, a melhorar os indicadores, a melhorar os resultados dele? É que assim, Luciano, informação, ele é tudo, né? Ou seja, quando você tem informação, você sai na frente, né? A gente, na verdade, sabe que a contabilidade é igual você fazer um exame médico, né? Você vai lá, tira sangue, vai lá e vem um diagnóstico, né? Quando você faz a contabilidade, você tem ali todas as informações contábeis, você tem isso. Só que assim, não adianta você querer ter um bom resultado do seu exame médico se você não pratica esporte, se você não se alimentar bem, o seu resultado vai ser muito ruim. Sim. E isso tem a relação que de organização. Tem muita gente que fala, tipo assim, eu não consigo comer bem porque eu não tenho tempo. E aí, qual é o tempo de diferença de comer uma pizza ou comer um frango grelhado? É a mesma tempo. Mesma coisa. Você não tem diferença nenhuma, né? E o pessoal, para você ter uma contabilidade, a informação correta do seu negócio, você precisa ajustar o quê? Financeiro, a sua administração. Você precisa ajustar várias coisas dentro do seu negócio, dentro do seu supermercado, da loja. Por quê? Esses ajustes que você faz de organização, essa disciplina que você tem, ela gera informação. E essa informação você vai ajustando esses números. E esses números ajustados, ele vai dar o quê? Liberdade, porque você vai ter o quê? Resultado, você vai ter lucro, você começa a ter caixa, né? Outro dia mesmo eu tava vendo lá no TikTok um corte do Justus, né? E ele falando, né, que às vezes a gente precifica mal, aí a gente contrata mal, porque a gente não tem condições de pagar, e é um ciclo vicioso, porque a gente só reclama, e a gente fica sempre reclamando o tempo inteiro. Vai prestar um serviço ruim para os clientes, né? Os clientes vão ficar insatisfeitos. Eu assisti, é incrível. É incrível. E entra nesse ciclo realmente Entra no vicioso ciclo. de coisas ruins, né? Sim. Se você cobra bem, você contrata melhor, você vende melhor, seus clientes ficam mais satisfeitos, você tem caixa para crescer, expandir, contratar mais, e assim vai. É o círculo virtuoso, salvo engano, que ele usa, não é isso? Eu acho que é o ciclo virtuoso. Né? Porque e é interessante, Luciano, porque assim, o supermercadista, ele não consegue, muitas das vezes, separar algumas coisas, né? E aí ele começa o supermercado começa a faturar, e começa a ir bem muitas das vezes, e ele não separa um tempo para a questão de organização. E aí ele fica, isso aqui é coisa do meu contador, ele não se responsabiliza, né? E contabilidade nada mais é do que se registrar todos os fatos que acontecem. Se você estivesse contabilizando a sua saúde, você estaria contabilizando o quê? O que você comeu, como que está a sua atividade física, como é que estão as outras coisas. Então, ou seja, todo o tempo de dedicação que você acaba tendo do seu negócio e organização faz com que o seu negócio, você tenha essa visão. E é como se tivesse um diagnóstico todo mês. Imagina só se a gente tivesse todo mês uma fotografia, um exame médico falando assim, olha, você está com essa fotografia, seus exames estão assim e você está indo bem ou você não está indo mal. Isso é fazer contabilidade. Sim. O contador é o médico de uma empresa. Essa é a verdade. Legal, gostei da analogia. E é bacana que vai desmistificando, vai descomplicando, porque converso com muitos empresários e eu percebo muito às vezes essa distanciamento entre o supermercado, entre o empresário e a contabilidade por achar algo complexo. E na verdade não é algo complexo. O que é o complexo é o nosso sistema tributário. Eu sei que a sua sogra é contadora, né? E ela está se formando na Europa, não é? Isso. E assim, se a gente for ver, o sistema europeu de cobrança de tributos, ele é muito mais simples do que o nosso, né? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, ou seja, você compra um produto, você paga lá, por exemplo, R$10 o produto, você vai pagar mais 6% de imposto. Você vai pagar um percentual aqui e esse percentual vai ser o que você está pagando. Então, a pessoa sabe que ela está pagando. Aqui nós não temos essa cultura. Dentro desses R$10, já tem os impostos. Agora, quanto? Aí vem a necessidade de cada lugar, né? Por exemplo, assim, toda a parte tributária, ela tem alguns princípios, né? Que eu acho que são princípios até que, quando a gente começa a estudar contabilidade, a gente vai lá para o direito tributário, a gente vê lá o princípio de equidade, né? Você acha aquilo lindo quando você lê o regulamento do ICMS, né? Tratar as pessoas iguais de formas iguais e os diferentes de forma diferente. Isso é lindo, não é? Falar a verdade. Poético. Poético, né?
Só que daí você pega na prática, tem lugares que não percebem que aquele produto, ele é um produto de necessidade básica para alguém, né? E aí você vê, por exemplo, já tem aí uns 4 anos, por exemplo, que carne é tributada e carne é proteína básica para as pessoas, né? Então, ou seja, o que é muito complexo para nós é o sistema tributário e não é contabilidade. Contabilidade, cara, ela existe há muito tempo. E aí é uma coisa muito básica, né? E sabe o que é legal da contabilidade? Segura essa caneta aqui. Pra onde você vai levar isso? Entendeu? Isso daqui, essa amarração que tem, isso daqui é contabilidade, ou seja, todo débito tem um crédito, né? Então, ou seja, a contabilidade... Devolve minha caneta, rapaz. A contabilidade, ela é um histórico realmente dos fatos que acontecem na empresa. E o empresário, às vezes, despreza, né? E o fisco adora. Você não já observou quantas obrigações acessórias que um contador tem que entregar para o fisco? O fisco faz um padrão, o contador vai lá e prepara tudo isso. O fisco adora contador. E às vezes o empresário, ele fala, não, isso aqui não é coisa para eu ver. E cara, tá ali. E aquilo que vai fazer ele fazer a mudança dele, né? E aí depois ele vê EBITDA, acha que é um negócio lindo. Gente, EBITDA tá ali no DRE dele. Só às vezes não tá com o mesmo nome, né? Que é o nome em inglês, né? Então, ou seja, a gente precisa simplificar realmente de fato o que acontece, né? Explica para os nossos ouvintes o que é o EBITDA. O EBITDA é uma capacidade de geração de caixa que o negócio tem. Então, ou seja, você pega ali receita, você pega custo, você tira suas despesas, as despesas, toda a parte operacional, seto financeiro, você vai ter ali uma capacidade de geração de caixa, né? Ele é o lucro antes ali dos impostos, amortização, dos juros, mas nada mais é do que a capacidade de geração de um negócio, de caixa. Então, ou seja, aquele supermercado, ele pode gerar, por exemplo, 100 mil de caixa, você tem que se virar com aqueles 100 mil para fazer investimento, para fazer a retirada dos sócios e para pagar imposto de renda, tá? Então, ou seja, onde tem remuneração de banco, onde tem remuneração do sócio e aonde acaba tendo ali o reinvestimento da empresa. Então, ou seja, o negócio tem que ter capacidade de gerar caixa. Legal. Você tem um número médio aí de um EBITDA de um supermercado? Tem muito por perfil, né? Então, ou seja, você pega, por exemplo, um supermercado pequeno, né? Ele precisa gerar um EBITDA em torno de 8% a 10%, tá? Legal. Por quê? Porque ele tem um faturamento menor, tá? Ele tem uma margem um pouco maior. Por que ele tem uma margem maior? Porque, na verdade, ele tem a parte dos perecíveis, né? Então, ou seja, ele tem mais serviço. E toda vez que você tem mais serviço, você precisa ter um número maior, né? Então, ou seja, toda a parte que a gente acaba tendo, a gente precisa equalizar esses números, né? Então, ou seja, você, sei lá, fatura lá 1 milhão, né? Você está falando aí de 10%, você está falando de uma geração de caixa aí de 100 mil, né? Que hoje, 100 mil, vamos perguntar quantas Coca-Cola se compra hoje com 100 mil, né? Porque esse 1 milhão há 10 anos atrás, cara, porque a gente está vivendo num país cheio de inflação, cara, isso daqui não é mais a mesma coisa. Então, essa capacidade de geração de caixa, ela tem que pagar os sócios, ela tem que pagar todo o investimento que você fez de banco. E se você não gera EBITDA, não tem como. Tem supermercado que acaba gerando aí 5% de EBITDA, que ele é maior, mas ele não está com faturamento de 1 milhão. Ele está com faturamento lá de 30, 40 milhões. Então, ou seja, depende muito do tamanho do negócio, né? Então, ou seja, o supermercado maior, ele tem que ser mais agressivo realmente com o preço, porque ele não é uma loja de conveniência, é onde você tem ali um cenário muito diversificado referente às questões de concorrente, e você precisa entender o que o seu cliente tá buscando, né? Porque tem muitos supermercados que precisam, por exemplo, se transformar em atacarejo, diminuir a quantidade de serviço que o cliente não está comprando. Sim. E aí ele quer vender um negócio que ninguém compra, né? Igual assim, você compraria alguma... Você que mora lá em Recife, né? Você compra muita blusa de frio? Não. É a mesma coisa. O mercadista, às vezes, ele quer vender blusa de frio lá no Recife. Não vende. Agora, semana passada, que tava super frio, né? Aqui em São Paulo. Blusa de frio, vai vendendo. Sim. Natural, entendeu? Isso que o supermercadista tem que entender. Que nem agora, quando você começa a pegar, por exemplo, épocas, né? O que a loja prepara para uma venda de época, uma venda de Natal, uma venda de Ano Novo, ele prepara a loja, ele consegue colocar isso para o cliente, que ele tem uma variedade desses produtos. No Nordeste é muito forte São João agora.
São João? Pois é. Festa... Aqui é equivalente à festa junina, a festa de São João, né? Isso mesmo. Então, ou seja, a gente, na verdade, a gente tem que conhecer realmente o nosso cliente, né? Porque é tudo um reflexo. A contabilidade, ela só mostra o que a gente tem de dedicação. Todo dia vira um termômetro, né? Ela começa a ter todo um lado de que você consegue ter. E toda essa joia que a gente tem pela ciência é muito subutilizada. A gente precisa utilizar mais contabilidade. A gente precisa discutir mais sobre os números. É igual discutir um relacionamento para saber como é que está a empresa, como é que eu me relaciono com essa empresa, como é que eu estou dando esse meu tempo para essa empresa, como é que eu estou cuidando desse negócio. Porque a sociedade, ela percebe. Já foi em algum supermercado ver algum dono triste? Não. Eu já fui esses dias. E aí, quando o dono estava triste, a luz estava meio apagada, aquele negócio, eu fiquei com medo de ter até rato dentro da loja. Entrei em loja, sim, concordo. De adentrar a loja, você já percebe que o clima ali tá meio pesado, né? E tá faltando dinheiro e dando prejuízo. Na administração, ali na recepção, ali você já vê que a moça já tá meio cabisbaixa, tem ruptura em gôndolas. Entrei, sim. Muitas vezes ainda, não foi uma só, não. É que eu peguei agora recentemente aqui na memória e veio só os lados felizes. Mas tem muito. E até entrando nesse detalhe, Zé, eu conversando com alguns supermercadistas, tem muitos ainda que eu percebo que tem uma certa insegurança de ir pro lucro real. Tipo assim, já fatura aí mais de 300 mil, já tem um bom faturamento, mas eles têm muita insegurança. Como que você vê isso? O que você poderia dar de insights ou sugestões ou um piso de faturamento ali para ele poder migrar para o lucro real? O que acontece? Né? Muitas das vezes, pode perguntar quem é que coloca o medo nele. Muitas das vezes vai ser o contador, tá? Possivelmente. Porque o pessoal entende a contabilidade como se fosse parte tributária. E contabilidade é uma coisa, parte tributária é outra. Né? Nosso sistema tributário brasileiro é super complexo e de Simples Nacional só tem um nome. Porque muitas das vezes, quando você está no Simples Nacional, vou dar um exemplo, por exemplo, de um supermercado que vende aí 40% de hortifruti. Tá? Sabia que ele paga mais no Simples Nacional do que no lucro real? Por quê? Quando você tem venda de hortifruti, você tem lá produtos que são alíquota zero de PIS/COFINS. No lucro real você não paga nada, mas no Simples Nacional você vai pagar isso dentro do Simples Nacional, dentro daquela guia que está escrito com o nome simples, né? E aí eu volto naquela palavra equidade, né? Quem é que eu estou tratando aqui equidade? É a pessoa que compra, é a dona Maria que vai comprar batata, porque é um item básico, são frutas, legumes, as coisas de sobrevivência dela, ou é a empresa? A equidade, uma empresa menor. Então, ou seja, a gente, na verdade, o nosso sistema tributário, ele é muito contraditório. Então, ou seja, o lucro real, ele, na verdade, ele acaba fazendo com que a pessoa se transforme realmente eficiente. Porque se ele tiver um número de funcionários inadequado para a loja dele, ele vai ter uma guia de INSS maior. Porque os funcionários, ele está relacionado totalmente a esses fatos que ele tem ali da folha de pagamento. Os eventos de folha de pagamento dele. Que nem esse dia eu estava vendo um supermercado, estava batendo a meta de faturamento para o número de funcionários, volume de funcionários ali de salários, pelo faturamento dele. Estava em 5% em relação à receita líquida. Só que a folha de pagamento dele, o gasto com o pessoal, estava representando 14% da receita líquida dele. E, na verdade, ele precisaria estar em número de 12,5%. Por quê? Porque ele tem muito hora extra. Então, ou seja, ele tem um desequilíbrio na loja dele, e aí esse desequilíbrio faz com que ele seja ineficiente. E aí, quando a gente vai pro Simples Nacional, o Simples Nacional acaba abafando essa parte, porque é uma guia. O pessoal reclama, nossa, minha guia do Simples está um absurdo, se eu for pro lucro real, então eu vou morrer aqui. Eu não consigo mais vender, eu não vou sobreviver. E aí, quando você pega, você tem que desmistificar. Porque o lucro real, para um supermercado, muitas das vezes, ele é muito mais vantajoso que um Simples Nacional. A gente está precisando de uma atualização do Simples, né? Que o Simples Nacional hoje, aquele teto de 300 mil, ele
tá desde 2006, né? Sim. E olha, 2006 para cá, quantos anos se passaram? Era para estar na faixa de quase 1 milhão, né? Então, ou seja, isso é uma coisa, porque você tem uma guia só para pagar é mais fácil, é um boleto. Mas um supermercadista, quantos boletos um supermercadista não paga por dia? Pagar ali separado não tem medo nenhum. E quando você tem organizado, a disciplina, na verdade, é uma liberdade, como dizia o nosso amigo Renato Russo, né? A disciplina, ela é uma liberdade, porque quem está organizado, e são pequenas organizações, se eu paguei, eu tenho um sistema, eu dou baixa nesse sistema, isso já vai para a contabilidade, a tecnologia está aí. Sim. Eu falo que tem gente tanto tecnológica para o celular, mas ele é analógico na gestão do negócio dele. Eu falo, rapaz, é só você fazer o que você está fazendo aqui dentro do sistema. E aí depois ele fica lá no site do banco digitando tudo. Né? E é contraditório, né, cara? Sim. Demais. Então, você teria um número, se não tiver também tá tudo bem, mas tipo assim, a partir de quando assim, um piso de faturamento, ele já deve começar a questionar o contador dele. Cara, tá na hora de eu ir pro lucro real? Tá na hora de eu fazer essa virada? Um supermercado, entre lucro real e Simples Nacional, ele tem que começar do faturamento de 0, já questionar, tá? É mais ou menos assim. Legal. Porque dependendo de como que é o mix de venda dele, ele já compensa, mesmo se ele faturar 100 mil por mês, ser do lucro real. Que legal, eu nunca tinha ouvido isso. Não? Não, primeira vez. Sabe por quê? Imagina só se ele vender só hortifruti. Sim. Se ele for uma quitanda. No lucro real, ele não vai pagar ICMS, ele não vai pagar PIS, ele não vai pagar COFINS, e no Simples Nacional ele só não vai pagar ICMS. Então, ou seja, se ele tem lá um faturamento de 100 mil, ele vai ter, por exemplo, 2 funcionários, e esses 2 funcionários não vai ser nenhum problema para ele estar no lucro real ou até no lucro presumido, porque uma loja que, por exemplo, fatura aí uns 100 mil reais, imagina só para ele sobreviver. Vamos fazer a conta agora inversa, né? Essa pessoa vai ter quanto ali para a sobrevivência dele? Se ele tem lá, por exemplo, uma lucratividade, por exemplo, de 15%, isso vai dar 15 mil aí de retirada de lucro para ele. Então, ou seja, ele precisa chegar a 15%, cara, tem que ser bom, né? Sim. Então, ou seja, aqui, aí não seria nem lucro real, seria lucro presumido, né? Porque ele estaria melhor. Mas tem que fazer conta, né? A gente sempre tem que questionar. Pensa só, as grandes pessoas, que são os grandes players, os grandes empresários, eles sempre questionam as coisas. E eles nunca se comportam com a questão do padrão. Então, por exemplo, meu amigo, ele está no lucro real. Aí eu vou no lucro real porque, não, cara, tem que ver seu resultado. Eu vou no Simples Nacional porque todo mundo vai. Não. E não é porque você tem a possibilidade do Simples, você é obrigado a ir para o Simples. Você tem a opção para ir para o Simples Nacional. Porque às vezes nem sempre compensa. Eu recebo só uma guia. Para quem está pagando 30 boletos, paga 40, não dá nada não, entendeu? E é uma visão do negócio mesmo, tem que ser questionador. Desde quando você monta um negócio, você desenha um negócio, tem que questionar. Que aula, senhoras e senhores, muito legal. É muito bacana, Israel, poder ver a visão diferente, né, da sua ótica como contador, como um orientador, né, um gestor de resultados. E o nosso propósito aqui é justamente isso, gerar insights, fazer com que a galera que está nos ouvindo questione, né, tenha ideias, busque novas formas, e nosso papel é esse, ajudá-los mesmo a evoluir cada vez mais. Sensacional. Cara, Israel, tá muito bom, tá muito legal. Tá sendo uma aula aqui esse podcast. Não é somente um podcast, virou realmente uma aula. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios que está sendo, né, que acho que a nível Brasil, sobre contratações, sobre pessoas. O que você tem visto, o que você pode gerar aí de insights referente a esse assunto. Eu falo, Lu, sempre para os clientes que o primeiro cliente dele é o funcionário dele, né? E assim, a gente vê muitas das vezes a pessoa tendo um sonho de trabalhar no Banco Itaú. A pessoa tem um sonho de trabalhar em tal lugar. Só que as pessoas não têm o sonho de trabalhar em um supermercado. Boa. É verdade. E assim, isso daí, na verdade, é uma própria culpa nossa mesmo. Porque assim, quando a gente vai no supermercado e a gente não é bem atendido,
a gente olha e pensa, mas também fulano tá trabalhando no supermercado. Olha que coisa difícil. Olha a gente colocando. A gente nem sabe quem é aquela pessoa, se ela tá bem, se aconteceu alguma coisa ou não. E a gente já tem a coisa. Trabalha ali também, por isso que tá assim. E, cara, eu comecei trabalhando como empacotador de supermercado. E eu falo que tive uma escola de você ter empatia pelas pessoas. Porque se chega um senhor no caixa, às vezes ele tá com dificuldade de carregar um peso. Você tem que aprender que você precisa ser dinâmico para ajudar ele a carregar um peso. Sim. Porque ele tá ali com uma cestinha, você vê algum cliente na loja, às vezes com uma cestinha pesada, você vai lá com um carrinho, senhor, se você levar um carrinho desse, o cara vai até gastar mais, porque o peso de uma cestinha faz com que ele gaste menos, tá pesado, ele não leva mais produto, e aí o supermercado tá piorando os números de resultado. Então, ou seja, eu falo que cuidar de pessoas é uma tarefa difícil e é diária. Eu tava vendo ontem um post que a pessoa falou para uma pessoa, como que era mesmo? A autoestima... Não, eu vou lembrar ainda, gente, peraí. O termômetro de uma pessoa feliz e tudo mais, ela pode mudar de uma hora para outra. Né? Então, ou seja, a grande dificuldade que a gente tem hoje para contratação é da própria sociedade. Né? A gente tem lá 13 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas e um monte de empresa com vagas de trabalho e sem ter as condições de contratar. Porque você vai fazer entrevista hoje, a pessoa fala, mas eu tenho que trabalhar de sábado e domingo, eu quero estar com a minha família. Né? E se você pegar, por exemplo, várias pessoas que são do setor, que estão ali trabalhando no comércio, a agenda dele é totalmente diferente. Você gosta de ir no shopping no domingo ou numa terça-feira? Domingo. Domingo é cheio. Eu gosto de ir na terça-feira. Porque terça-feira é mais tranquilo. Então, ou seja, a pessoa que está trabalhando às vezes no domingo, ela pode pegar o filho dela em um dia totalmente diferente, que o negócio não tá aquela loucura, e ter um dia incrível com o filho dela, que não é o domingo, é uma terça-feira. Sim. E sabe quem tem essa possibilidade de fazer? Eu não tenho essa liberdade. Porque terça-feira, às vezes vence o imposto, às vezes tem um negócio rodando, e eu tenho que fazer isso no domingo. Eu tenho que fazer isso no domingo com a minha família. Mas a pessoa que está ali trabalhando no comércio, ela consegue dar esse start com a família dela num dia muito melhor, com uma qualidade muito melhor. As pessoas não pensam desse jeito. As pessoas pensam que tá todo mundo... E assim, quem faz tudo que todo mundo faz, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. E é isso que a gente precisa quebrar. A primeira coisa que a gente precisa começar a quebrar é o desafio de trabalhar no supermercado. Pô, trabalhar no supermercado não é ruim. Trabalhar no supermercado é muito bom. A gente aprende, a gente tem vários pontos ali de comunicação e sem falar. Eu estudei muito tempo de manhã. Eu fui estudar à noite meio semestre só. Quando eu era mais novo, eu estava em escola pública, eu fui estudar meio semestre só à noite. E eu tinha essa liberdade porque eu trabalhava à tarde no supermercado. Se eu estivesse trabalhando numa indústria, eu não estaria com esse horário, provavelmente. E eu consegui ter uma qualidade de ensino um pouco melhor do que quem estudava à noite. Porque os 6 meses que eu estudei à noite, não tinha quase aula. Escola pública, né? A gente tem uma deficiência muito grande de educação, né? E as pessoas que trabalham no supermercado, conforme o horário dela é diferente, ela precisa aprender a se organizar e transformar esses dias de forma diferente. E são dias que tem ali uma disponibilidade maior e, assim, as pessoas têm essas coisas. Só que ninguém coloca isso como publicidade. Ninguém usa isso. Por quê? Há anos a gente vê as empresas maiores trabalhando que o final de semana é o dia de lazer, é o dia disso, é o dia daquilo. Cara, quando você vai fazer um curso de especialização, os cursos são voltados para esses dias de semana, de finais de semana, né? Porque eles já se adequam, né, essas coisas. Só que o professor, ele está ali também trabalhando. Também é um trabalho. É que nem quando eu dava aula de final de semana... Quando eu dava aula na pós-graduação no final de semana, eu acabei parando, porque, eu dava aula de sexta, sábado e domingo. Eu emendava 14 dias trabalhando direto, era muito puxado. Eu ficava uma semana depois sem voz, né? Então, ou seja, eu preferia dar aula só em um sábado, depois pular outro e depois ir outro. Dar aula no outro sábado. Só que eu não conseguia fazer isso. Quando eu dava aula, por exemplo, durante a semana, era incrível, porque a minha rotina era melhor. Então, ou seja, essa coisa de trabalhar no supermercado, sabe qual é o maior problema? Os supermercados não se unem para investir em marketing, para mostrar para as pessoas que elas podem trabalhar de uma forma legal naquele ambiente. Você vê assim, a gente que conhece os bastidores do supermercado, a gente sabe o tanto de energia que aquelas pessoas que estão trabalhando ali, elas têm. E, cara, é um ambiente muito gostoso.
é legal, sabe? Não é uma coisa ruim, né? Só que assim, as pessoas, elas querem fazer alguns trabalhos e ela, na verdade, não preparou, às vezes, para fazer aquilo. E o supermercado, ele é muito democrático, né? Sim. A pessoa ali, a gente vê que as pessoas entram e o supermercadista, ele consegue dar treinamento para a pessoa ter o quê? Uma profissão, né? E é um trabalho muito legal. É uma escola. É uma escola. Concordo. É uma escola. Já trabalhei dentro do supermercado. Essa parte eu não sabia, Lu. Boa. Nossa. E é uma escola, realmente. É uma escola. Eu entendo até que, tipo assim, o supermercado são várias empresas dentro da mesma empresa, né? Então, você tem muitos setores, você tem muitas pessoas, tem muitos cargos. Então, o nível ali de contatos e aprendizagem e a possibilidade de aprender que você tem lá é muito grande. Foi uma experiência muito legal. E respondendo a sua pergunta, né? Como é que tá a dificuldade de contratação? Tá gigantesca, né? Então, ou seja, o supermercadista não fez o trabalho dele de marketing junto, né? Unificado, né? Para mostrar para as pessoas o quanto que quanto que é bom, quanto que a pessoa consegue aprender, a pessoa consegue ter uma carreira, a pessoa consegue fazer todas as coisas. E aí a gente vem o marketing negativo, né? Outro dia eu tava assistindo o TikTok e eu vi lá o Marcelo Adnet, apareceu lá na timeline, ele fazendo uma propaganda dentro do supermercado, tirando uma sátira do supermercado, da questão de demissão, cara. Eu falei, gente, olha só o nível que tá. E, na verdade, para um humorista estar fazendo isso, a gente tem que pensar fora da casinha. Não adianta ficar batendo do Adnet. Eu, na verdade, tenho que falar o quê? A gente tem que pensar sobre aquela mensagem, sobre o nosso ambiente de negócio. A gente precisa desconstruir. Sim. Né? E isso é um desafio diário, né? O supermercadista, eles precisam se juntar, eles precisam se unir para ter essa questão de ambiente. Porque hoje, a pessoa reclama de um supermercado que está trabalhando, ela está lá trabalhando como operadora de caixa. Ela sai do supermercado, ela entra num outro emprego, ela vê que não era aquilo, ela volta a trabalhar como operadora de caixa. E aí, depois que você teve essa experiência, que ela teve trabalhando em outro lugar, ela fala assim, nossa, aqui é uma questão de que eu converso com muitas pessoas todo dia, isso aqui para mim é uma terapia. Sim. Porque é um ambiente social muito bom, né? E as pessoas ficam o quê? Achando, porque somente tem que trabalhar no sábado e no domingo. O sábado e domingo é o pior vilão do supermercado. Porque as pessoas falam, tem que trabalhar no final de semana. E não é só do supermercado, é do comércio como um todo, né? E é bem isso, Israel, referente ao próprio setor comercial, né? Os próprios comércios têm esse mesmo padrão. E o quanto que isso afeta, por exemplo, em turnover dentro do supermercado? E quanto que o turnover afeta os resultados da loja? Rapaz, é uma coisa tão interessante que tem uma padaria que eu atendo em Sumaré e o filho dos donos, né? Ele é piloto de helicóptero e ele trabalha 15 dias e folga 15 dias. Só que ele fez um curso lá, fez 15 dias um curso, daí trabalhou 15 dias, depois voltou para folgar 15 dias. Então ele ficou um mês fora. Sim. Ele chegou no escritório e perguntou, ufa, eu tô na padaria certa. Porque tinha trocado quase todo o pessoal e acaba acontecendo isso, né? E assim, é hiper difícil porque quando você tenta, você fala, nossa, agora eu tô ajustando a equipe. Você fala, nossa, eu tô de novo. E não é só no comércio que tá difícil para contratar. Tá de uma maneira geral, tá na área de tecnologia, tá na área de contabilidade. Tá muito difícil, né? A gente passou aí por uma questão de dificuldade por conta da pandemia, né? Que as pessoas, na verdade, elas estão mudando os comportamentos dela, né? Que para pensar. Eu vou dar um exemplo. O Israel já vai anotar já. De uma pessoa, por exemplo, que trabalha em um atendimento, né, de um prédio, por exemplo. Faz lá o trabalho de um porteiro de um prédio, tá? Então, ou seja, às vezes ele está trabalhando numa agência, tá? Então, ou seja, uma empresa que é responsável, que aloca essas pessoas em vários lugares, beleza? Uhum. Então, ou seja, essa pessoa não trabalha aqui nesse lugar fixo, ela pode ser locomovida para um outro prédio, tá? E essa pessoa, ela poderia estar trabalhando no supermercado da esquina da casa dela, tá? Ela não vai gastar 1 hora no metrô, ela não vai gastar 1 hora para chegar lá, ela não vai ter isso. Às vezes, o que faz ela trabalhar nessa agência? Às vezes é um benefício, tá? Que aqui tem e o supermercado não tem. E aí os supermercadistas, por que eu falo que precisa se juntar e se unir? Porque às vezes o supermercado ele tem só lá tipo 40 funcionários. Aí você vai com uma rede que é organizada, por exemplo, o Manimed da vida, que é uma cooperativa, que é gigante. Eles se uniram, né? E o supermercado eles não se unem, então às vezes ele vai dar um benefício, para ele é caro, porque ele não está numa quantidade
quantidade. Ele não chega lá, eu tenho 1.000 funcionários para dar um benefício. Sim. Ele fala, eu tenho 40. Aí a pessoa que atende ele não é. Se ele fosse uma rede, por exemplo, ele teria 1.000 funcionários para fazer um benefício. É isso que as pessoas têm que pensar um pouco fora da casinha. Porque às vezes o que prende o funcionário não é só salário. E eu acho que o salário está lá no nível lá abaixo de decisão. Mas é ambiente, é qualidade de vida, né? É a pessoa ter ali, por exemplo, assim, que nem tem uma pessoa que trabalha em casa e o marido dela foi desligado. E a empresa dele desligou ele. Sabe qual era a preocupação maior deles? Em relação aqui, ao convênio. Olha, quando a gente ouve isso, a gente fala, nossa, que é um tapa na cara que a gente toma, né? Sim. Porque, ou seja, as cooperativas, elas se organizaram e para a pessoa ter independência para contratar isso, às vezes, é muito difícil para a pessoa. E a pessoa não prioriza isso, porque ela tem que quase matar 3 leões por dia na vida dela. Então, a gente tem que olhar muito a realidade dessas pessoas que estão trabalhando ali. Por isso que elas acabam, às vezes, trocando o emprego. E a gente, muitas das vezes, nós não somos transparentes, né? Porque a gente hoje, a gente está muito acostumado de ver a hierarquia da empresa desse desenho aqui, ó. Você desenha, né? Mais ou menos assim. Então, tipo, aqui tem o chefe, aqui tem os encarregados, né? E aí depois vem as outras pessoas, né? E não é um ciclo, né? Que vai fazer intersecções, e é mais ou menos isso que acontece hoje. A gente tem muitas intersecções e as pessoas precisam ter essa uma mudança cultural. Só que essa mudança cultural, uma andorinha não faz verão. Quem faz verão são várias andorinhas, né? Sim. Então, ou seja, a pessoa tem que pensar em unificar, em se juntar, não ver aquilo como um concorrente. O supermercadista, ele tem um grande problema. Ele tá lá, por exemplo, num restaurante. Tem alguns que chega o concorrente dele, nossa, fulano veio almoçar aqui. Desse jeito, cara. Ele baixa o tom e fala, nossa, meu concorrente. Cara, a gente tá num ambiente de guerra e não é assim. Na verdade, as pessoas precisam entender que esse ambiente é desafiador para todo mundo. E as pessoas precisam pensar fora da caixa, porque, cara, você pega lá Lato Novo, ele acontece, vai ser inevitável acontecer. As pessoas, elas mudam de ciclo. Por que eu saí do supermercado que eu trabalhava? Porque eu estava estudando e eu comecei a fazer o quê? Eu saí de lá para trabalhar numa empresa de auditoria, né? E eu não fui para sair para outro supermercado, mas pelo meu pai, eu teria saído quando eu estava trabalhando como empacotador. Ele falou assim, filho, ó, esse supermercado aqui paga mais. Eu falei, pai, eu não vou mudar, porque eu tenho que... É mais distante. Eu falei, eu gosto de trabalhar lá, e eu não mudei, né? E assim, só que meu pai tem uma experiência que ele já trabalhou em 32 empregos. Ele me corrigiu que não são 32, são 23. Né? Aí eu falei, pai, mas o senhor tá me corrigindo, mas 23 ou 32 é pouca diferença. É muito emprego. Porque ele sempre teve esse ciclo de mudança. Então, ou seja, vai ter essas pessoas também ali que vão sempre estar trocando de emprego, é normal. Sim. Só que tem algumas pessoas que, se você tivesse um plano de cargos e salários, você tem ali uma necessidade, uma demanda, uma transparência para as pessoas, você conseguiria ter aquela pessoa ali mais perto. Porque, olha, para uma mãe de família, por exemplo, ela trabalhar perto de casa hoje, com a questão da pandemia, virou uma puta sacada, porque ela tá perto da casa dela. Sim. Só que assim, por que a gente tem por que o supermercado enche tanto de domingo? Porque as indústrias também não se organizam e todo mundo tem que descansar de sábado e domingo. A sociedade foi organizada desse jeito. E a gente precisa... Por que tem tanto trânsito de semana? Olha, para pensar. Por que a gente é obrigado a trabalhar de segunda a sexta-feira? Por que todo mundo faz isso? Né? Então, ou seja, todo mundo fica na média, depois que alguém quer ser diferente. Né? E assim, a gente vê todo mundo sendo, vamos dizer assim, medíocre em alguns pensamentos de solução social, e aí a gente não vê isso refletindo dentro da empresa. E, cara, para pensar. Você já foi na Disney? Sim. Já. Eu também já fui. Você viu que as pessoas lá trabalham super animadas, a maioria das pessoas? Sim. Por quê? A gente está trabalhando na Disney? Ou porque a Disney é um sonho daquelas pessoas trabalharem? Entendeu? Então, ou seja, o supermercado, ele precisa quebrar essas barreiras. E é uma barreira social. Ninguém vai fazer isso sozinho. Então, ou seja, precisa ter uma organização. Porque, olha, se a gente pensar quantas pessoas pensam fora da caixa, quantas pessoas são ali as pessoas decisoras realmente do negócio que fazem a organização social. E isso a gente precisa fortalecer. Daí a gente reclama da política, a gente reclama do governo, a gente reclama da sogra, a gente reclama da esposa, a gente reclama de todo mundo. É o tempo inteiro reclamando.
e ninguém faz nada diferente. E aí, quando tem as mudanças ali dentro do negócio, ninguém sabe o porquê. Então, o turnover, na verdade, ela é um reflexo social, sim. Só que, às vezes, é um acolhimento que você tem, porque aquelas pessoas que estão ali, muitas das vezes, cara, a pessoa está trabalhando ali numa condição que... Para pensar, muitas pessoas trabalham para sustentar seus filhos. Só isso. Ela não tem ali um sonho dela, mas ela tem um sonho de oportunidade do filho dela. Então, ou seja, às vezes um plano social ali que a gente tenha, aqueles supermercados, por exemplo, que estão ali naquela região, cuidar da futura geração seria uma das alternativas. Por que esses supermercados não se juntam e não montam uma escola boa? Só que quem vai estudar ali são os filhos de quem trabalha no supermercado. Olha que legal. É uma organização social que a gente consegue, com organização, fazer investimentos e melhorar o quê? Uma pessoa do futuro. E isso vai fazer, a pessoa vai ter uma gratidão. Por que essas outras empresas grandes têm? Ah lá, Fundação Itaú, entendeu? Já é organizado desse jeito. Então, ou seja, tem muitas empresas que já se organizaram dessa forma porque viram que esse lado social... ele está preparando um profissional para o futuro. E os supermercadistas, eles veem os outros supermercados como concorrência. Cara, são concorrentes sim, porque estão organizados ali geograficamente e tem que traçar estratégias diferentes. Mas quando a gente está falando de pessoas, vamos se juntar, vamos conversar, vamos falar sobre o que a gente pode melhorar juntos, ter força para fazer que a gente diminua turnover. E eu falo isso até mesmo na nossa área de contador. Assim, a gente, na verdade, a gente tem um grande problema, porque a gente, às vezes, treina funcionário, a gente faz tudo e a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não percebe o problema dentro da nossa própria casa. E, às vezes, a gente perde um funcionário bom. E isso é culpa nossa, porque a gente não foi claro, a gente não foi transparente. Enquanto a gente não se culpar das coisas e não se cobrar, não é nem se culpar, se cobrar, querer fazer diferente, o negócio fica na mesma. E fica aquele ciclo vicioso. E só vai trocando, né? Legal, Israel. Hoje, qual que é o percentual assim, ideal? Tem esse número do quanto a folha de pagamento ela impacta, ela tem representatividade no faturamento do supermercado? Gasto com pessoal. Geralmente, o supermercado de rede grande que tem uma margem de contribuição em torno de 20%. Esse pessoal vai custar 10% para ele. Se é um atacadão, por exemplo, lá que tem uma margem às vezes de 13%, esse gasto não pode passar de 5%. Então vamos lá, só para a gente ir até... sendo até mais, como é que eu posso dizer? Objetivo. Detalhado. O que é a margem de contribuição? Margem de contribuição, legal, né? Isso é bom perguntar, porque tem gente que não sabe, né? E eu acho que todo mundo sabe, olha que coisa. Depois a culpa é da minha sogra. A receita, ou seja, a margem de contribuição, o que é? Receita menos o custo da mercadoria, menos os impostos sobre venda, tá? E menos a parte de quebras de mercadoria, tá? Então, ou seja, isso é margem de contribuição. Resumindo, é quanto que você fatura e você paga para fornecedor, tá? É mais ou menos isso. Quanto que você sobra dessa diferença para você pagar suas despesas, tá? Então, ou seja, um supermercado que tem uma margem de contribuição baixa, então, ou seja, ele vai ter lá, por exemplo, 13%, ele não pode ter um gasto de pessoal alto. Por que os atacarejos, ele tem o desenho da loja dele, você pega assim, ó, o caixa tem um baita de um espaço e aí depois tem as gôndolas. Isso é para dar fila, normal. Precisa fazer isso. Se ele não tem essa fila, esse espaço, ele não consegue fechar o número dele. O supermercado é mais compacto, o supermercado de vizinhança é mais compacto ainda, porque ele não tem espaço para ter fila. Sim. Então, ou seja, esse número de despesa com o pessoal ele vai variando. Então, ou seja, de um atacado, depois de um supermercado aí uns 10%, de um supermercado tradicional uns 12% geralmente, e de um supermercado de bairro ele chega até 14%, porque aqui tem mais serviço. É aquele supermercado que você chega e fala, as pessoas tendem, se você vai lá quase todos os dias, principalmente as pessoas mais idosas, elas vão todos os dias no supermercado, ele fala, ô, seu Luciano, o senhor tá aqui de novo, bom dia. E aquela pessoa, o dia que ela não vem, o supermercado, ele percebe, tá? Quando eu trabalhava no supermercado, na cidade pequena, que eu
Eu sempre vivi lá em Nova Odessa, né? O pessoal fala que você tem que prestar atenção quando você está em Anhanguera, porque você passa, você só vê a placa e já acabou a cidade, né? E eu falo que eu ia até em velório, cara. Por quê? A gente via a pessoa todos os dias. Aí, sei lá, a pessoa faleceu. Cara, você tem uma empatia com aquela pessoa muito grande, você conhece aquela pessoa. A gente ia no velório. Essa proximidade que o mercado de bairro tem é demais, cara. E assim, a gente via, e tanto é que, quando a gente percebia que a pessoa não estava vindo, a gente às vezes, com cidade pequena, pergunta, cadê fulano de tal? A gente às vezes viu o filho, ele não tá bem, ele se mudou, ele não sei o que. Cara, você sente falta daquele cliente. Então, esse supermercado, ele é uma comunicação, uma conexão muito grande. As pessoas têm que entender isso. É um ativo muito grande que você tem. Sim. Você tem que valorizar isso e mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas só veem um lado ruim, né? Então, voltando aqui à questão de percentuais, uma coisa que eu fiz esses dias de métricas e médias, né? Que o gasto com salários, o ideal de um supermercado é que ele chegue 5%, né? Do faturamento menos os impostos sobre venda que dá a sua receita líquida, né? Por quê? Quando você chega nesse número batido, você está ali dando o quê? Meta pro comercial. Ou seja, um supermercado que tem, por exemplo, lá salários de 100 mil, ele precisa faturar 2 milhões. Se ele não faturar 2 milhões, cara, ele vai dar prejuízo. Não fecha a conta. Não fecha a conta. E aí, o que as pessoas fazem? Eu tenho que cortar gente. Não, é o comercial que tem que fazer vender mais. Tem que mudar a caixinha, tem que parar de cobrar aqui e fazer o reverso. O supermercado nunca vai bater essa venda. Começou a fazer um negócio, não acredita, você tem que transformar. E aí, sabe o que eu vejo? Na pandemia, a pandemia foi muito transformador. Porque tem alguns negócios que eram pequenos e se reinventaram na pandemia. E teve muitos negócios que quebraram. E aí, até quando você falou lá no começo que 80% das empresas quebram, são porque são, às vezes, pessoas que elas não estão ali preparadas para pensar de forma estratégica. Ela vai como cliente no supermercado, ela não estuda sobre aquele negócio, ela não se aperfeiçoa sobre aquele negócio e aí ela quer fazer um investimento. E ela monta um negócio que seria ideal para ela, mas será que seria o ideal para ela, é o ideal para as outras pessoas? Sim. É isso a primeira pergunta que tem que fazer. Israel, desses 5% de folha, o que está dentro desses 5%? Só salário. Só salário e os encargos sobre o salário também? Aí vai chegar nos 12. Aí chega nos 12. É uma variável que aí quando você bate essa métrica, ninguém vai reclamar porque está pagando INSS, porque o INSS está dentro dessa conta, ninguém vai reclamar porque está pagando férias, ninguém vai reclamar porque está pagando 13º. Você tem que entender esse número. Os supermercados às vezes está lá com 7,5% desse número. Cara, você está 2,5% atrás no resultado. Isso impacta no resultado final. No resultado final. 2,5%. Está saindo do bolso do empresário. Exatamente. Depois ele não tem dinheiro para pagar 13º no final do ano. Sim. Simples assim. Não tem dinheiro. Porque conforme esse daqui só salário... Sabe por que eu gosto de falar de salário? Salário não dá desculpa para ninguém. Porque a gente começa a conversar, às vezes, de fazer gestão de resultado e apresentar resultado para o supermercado. E eu sou muito incisivo em alguns números e minha função é tirar as pessoas da caixinha e da zona de conforto. Fazer as pessoas pensarem. Legal. E eu comparo esse número, aí a pessoa fala, eu tenho muito funcionário. Eu falo, não, vamos desenhar a sua loja. Aí eu começo a desenhar a loja dela, com horários que ela tem e tudo mais. Eu falo, não, você está com um quadro adequado. Esse número, para você chegar na métrica de 2 milhões de faturamento, você tem que conversar com o seu comercial, com o seu marketing. Cadê o marketing? Entendeu? A pessoa às vezes não faz um marketing, não é só promoção, só oferta. Tem que fazer um marketing mesmo de posicionamento, entendeu? Tem que ter um slogan legal. Né? Que nem assim, tem um cliente lá, o Ponto Novo, ele tem lá onde é gostoso comprar. E você sente essa energia no supermercado. Aquela energia mesmo boa, sabe? E isso daí é legal. E esse questão do slogan, a assinatura da empresa, você precisa fazer com que os funcionários, ele carregue isso, ele entenda isso. E é um trabalho de marketing, um trabalho de pessoal. Eu falo que o RH é muito importante. Não é só para ficar contratando e demitindo. Ele é importante na questão de definição de cultura. E isso daí, quando você tem esses números, você, na verdade, você está cobrando da pessoa certa. Então, se é 5%, você já está com o quadro ajustado, não é demitir pessoas. Eu vou demitir pessoas. Não. Você precisa fazer o quê? Bater meta de venda. Cara, se aquele negócio, o número não fecha, você tem que readaptar o negócio. Então, vai estratégias de readaptações. Que nem, por exemplo, tem gente que quer ter restaurante de supermercado. Né? Porque ele quer aproveitar o que ele quebra no hortifruti.
Aí, às vezes, eu pergunto, tá, por que você tem quebra no hortifruti? Porque, às vezes, você não precisa ter restaurante. Você precisa parar de ter quebra no hortifruti. Mudou a forma de pensar. Exatamente. Legal. Você entrou num contexto bacana, vamos entrar nesse assunto aí de quebra. Só para concluir, você comentou do RH, o RH é um setor extremamente importante e infelizmente pouco explorado ou pouco valorizado dentro das empresas, né? É ela que faz o trabalho de retenção, de cultura, de desenvolvimento, né, de cada colaborador. Eu digo isso até porque eu participei de algumas implantações de RH e eu senti na pele o impacto positivo que isso gera dentro da empresa. Isso é muito legal. Dessa mudança de mentalidade. Então, valorize o RH, invista em RH, que vai dar um mundo de possibilidades aí no seu desenvolvimento de quadro de colaboradores, de resultado, de performance. Tanto é que esse número de 5% aqui é só de salário, para ninguém falar mas esse mês teve muito feriado, esse mês teve isso, tudo, um monte de desculpa. E esses 12%, ou seja, são 7% aqui, ó, que são variáveis totalmente administráveis. Tá? Sabia que quando você cuida, o funcionário faz menos hora extra, o funcionário ele tá descansado e tudo mais, ele trabalha no seu ambiente, ele tem menos acidente de trabalho. Quando você tem acidente de trabalho, aumenta o INSS, então esse número é carregado. Então, ou seja, tem várias coisas ali que acabam acontecendo que quando você administra bem esse número, cara, você tem sucesso. Isso é legal pra caramba. Porque quando você tem sucesso no seu negócio ali de administração, você tem uma independência até mesmo, né? Você tem um número ali pra fechar. Quando você fecha esse número, né, é interessante que você consegue fazer com que ele entenda essa dinâmica, né? Porque às vezes você pode até gastar um pouquinho mais aqui, pode chegar até nos 14%. Só que você faz com que as pessoas entendam que não pode ter quebra de mercadoria. Porque tem gente que tem mais mercadoria sendo jogada fora do que às vezes gasta com salário. Tem supermercado que tem 5% de perda, quebra, mercadoria que foi pro lixo. Sabe, dá dó nisso. Sabe, e é uma puta de uma ineficiência. E assim, quem que é culpado? São vários fatores. Não adianta a gente ficar culpando. A gente precisa achar soluções. Perfeito. Porque, o que eu faço para não... pode ser compra, pode ser comercial, pode ser o marketing, pode ser o próprio pessoal, às vezes não treinado para fazer. Porque, cara, tem pessoas que estão trabalhando, fazendo o melhor deles, só que, às vezes, você precisa dar uma orientação para ele. Fala, meu filho, quando você for abastecer, você precisa mudar a forma de abastecimento seu. Porque se você abastece desse jeito, que nem assim, ó, pega uma banca, por exemplo, de batata. Tá, vamos lá. Banca de batata, a pessoa faz aquela banca linda, cheia. Aí quando ele pega aquilo, a pessoa vai escolhendo batata, as batatas começam a cair no chão e vai batendo a batata, volta na banca. Batata cai no chão, volta na banca. A dona Maria que leva a batata para casa dela, ela vai começar a ver que aquela batata sempre é batida no supermercado. Sim. Ela fala, a batata desse lugar não é boa. É simplesmente, ao invés de ter abastecido 80 quilos de batata, poderia ter abastecido 50 quilos de batata. Olha como pequenos detalhes fazem diferença. Só que como é que um supermercadista pensa nisso no dia inteiro? Como é que dá para fazer isso o tempo inteiro? Como é que você consegue agir? Você tem que distribuir esse senso crítico para as pessoas. E, cara, não é fácil. Não é fácil porque é o tempo inteiro você exercendo as coisas. Né? Eu estava numa reunião outro dia, um cliente falando que... Um cliente perguntou que não tinha sushi, por exemplo, 9 horas da noite. E aí a pessoa foi lá e fez 10 bandejas de sushi. Atendeu, a cliente tinha para escolher. Mas quem mais ia comprar o resto? Ninguém. Então, ou seja, aquilo foi pro lixo. Sim. Então, são esses pequenos detalhes que fazem as coisas da diferença. E aí, o supermercadista, ele já tem um negócio complexo, porque o supermercado tradicional hoje tem hortifruti, açougue, padaria, e tem a mercearia. E o grande diferencial do supermercado é um bom hortifruti, é um bom açougue, porque é onde você coloca a sua marca de qualidade, né? E aí, quando você tem isso daí, você às vezes tem um supermercado querendo fazer um trabalho, por exemplo, voltado para a parte de rotisserie e restaurante. Só que ele tem um baita de um restaurante, às vezes, na cidade dele, que entrega um bom produto, que já faz um bom negócio. Ao invés de ele querer fazer esse trabalho ali interno, faça um convênio com ele. Fala, cara, o que você consegue me ajudar
para eu reduzir as minhas quebras de produto. Aqui eu estou trabalhando, por exemplo, com o público AA, mais, que quando eu tenho uma pintinha na abobrinha, ninguém compra. Então, ou seja, essa pintinha da abobrinha, a gente sabe que dá para super aproveitar. Eu consigo vender mais barato para você. E aí você aproveita isso, porque você tem volume para fazer isso, você tem preparo. Você vai receber essa abobrinha, você vai prepará-la dentro do seu restaurante para você usar lá no seu mise en place, né, de uma forma natural. Isso já é nativo, já é know-how dele. Aí o supermercadista faz, sobrou muita abobrinha, ele faz patê de abobrinha, ele faz lasanha de abobrinha, ele faz antepasto de abobrinha, faz tudo de abobrinha. Aí o cliente olha, parece um gibi que eu li uma vez, da mãe de Cebolinha fazendo variáveis, ou a mãe de Chico Bento fazendo variáveis de peixe para ele. Tudo era peixe, mas de vários tipos. Então, ou seja, o supermercado depois não sabe por que não fecha os números, né? São pequenas atitudes que fazem dar resultado. Sim, às vezes acaba nem sendo o know-how dele, né? E essa questão, às vezes, do supermercado entrar em outro segmento, que é no quesito restaurante, aí dando esse exemplo, ele acaba até tendo uma perda de foco. Em vez dele ser muito bom no que ele se propôs a fazer, que é administrar o seu supermercado, gerar lucratividade, aumentar faturamento, ele acaba, às vezes, perdendo o foco, tentando minimizar a quebra por má gestão, talvez, de compra, de reposição, etc. Tal. Bem colocado. E é engraçado que é assim, né? Eu até às vezes brinco com a pessoa, né, que tá ali querendo aprender um negócio novo, né? E ele não é especialista naquilo, ele não é bom naquilo, né? E aí ele começa lá a fazer os produtos dele, ao invés de ele jogar a abobrinha fora, ele joga abobrinha com tomate, com serviço, com mão de obra. Cara, é um desserviço, na verdade, né? Então, ou seja, você, quando se propõe para fazer um negócio, faça bem feito aquilo de uma forma objetiva, tá? Ninguém vai, por exemplo, assim, as pessoas acham que o supermercado é um shopping center. Cara, se é um shopping center, então chame outros restaurantes para trabalhar ali naquele ambiente, porque é um espaço realmente. A gente precisa aprender a vender mais o nosso espaço do supermercado, porque o espaço do supermercado, ele pode ser vendido, tá? Que nem o pessoal fala, eu posso entregar um folheto? Não, viu? Vem cá, coloque um vendedor aqui, use meu espaço que você vai me pagar. A pessoa tem que aprender a ganhar dinheiro do que de receita de aluguel, porque aquele espaço também porque ali tem fluxo de pessoas. E por que o seu supermercado existe? Você já fez essa pergunta para algum supermercadista? Eu faço isso. E às vezes as pessoas olham e me explicam. Tem outros que engasga, porque ele não sabe o objetivo dele, de existência dele. E, cara, tem umas perguntas básicas, às vezes, que assim, tipo, a gente sabe que a pessoa tá ali trabalhando, tá ali fazendo de tudo, a gente não quer. Só que assim, por que ele existe? Por que eu faço muitas essas perguntas? Porque a internet, ela tá mudando muito as coisas. Se as pessoas não pensarem no porquê que elas estão nas coisas básicas dela de existência, cara, para que o supermercado existe ali? Qual que é o diferencial dele? Qual que é isso que você está fazendo para a sociedade, para as coisas? Depois não fecha os números, a gente sabe o porquê. Porque não tem uma identificação, às vezes, com o público, não tem uma identificação com as pessoas que estão ali, os funcionários não estão bem. Então, até mesmo eu falei com você do supermercado triste, né? Eu falei para ela, minha filha está sem energia. Daí eu falei para ela, você precisa tomar uma vitamina D, um pouco de sol, tirar umas férias e voltar aqui com uma outra energia. E aí, depois da visita que eu fui lá, eu dei algumas dicas para ela de oferta, tudo para ela começar a aumentar o faturamento. Ela aumentou quase 100 mil de venda na loja dela, né? E ela tá fazendo um negócio tão legal que tá começando a incomodar os outros. Ao invés das outras pessoas entenderem, não, a pessoa foi lá e falou assim, não, você tá me atrapalhando o meu negócio. E ela me ligou, foi super preocupada. Eu falei, você agora tá fazendo o seu trabalho direito. E é isso que é para você fazer. Você tem que mostrar para que você veio. Porque tá na média, eu sempre falo, tá na média é uma bosta, né? Qualquer gripezinha que você tem, se está na média de saúde, você tá o quê? Você começa a ficar ruim, entendeu? Então, você tem que ter uma reserva, né? O ano passado mesmo eu fiquei doente, né? E eu falo, se eu não tivesse com a minha saúde boa, eu não teria aguentado passar o que eu passei. Sim. E é essa mesma coisa com o negócio tem que ter um colchão. A gente precisa parar de ser o quê? Amador, né? Nós precisamos parar de ser amador, a gente tem que encarar o negócio como de fato é. E a contabilidade, cara, traz essa transformação, ela traz essa realidade. É melhor você conhecer a realidade. Mesmo que seja dura, que doa, mas é importante. É importante que é o ponto de partida, né? Se você não se aceitar em um processo de transformação como você não muda. Sim. Você não se transforma. E assim é o negócio. Você tem que ajustar ele. E apertar parafuso não é fácil, tá?
Legal, muito bom. Ô Israel, qual que é a diferença entre quebra e perda e qual que é o percentual aceitável dentro do supermercado? Existe uma coisa dentro do supermercado que a gente, na verdade, trabalha com produtos perecíveis, né? Então, ou seja, o produto ele tem um ciclo de vida, né? E o estoque é vivo, né? Você pega um estoque de um hortifruti, um estoque de uma padaria, toda a parte de perecíveis, ele é vivo. A gente tem que começar aceitando isso, né? Então, você pega lá a perda, né? Então, se eu comprei, por exemplo, uma batata, essa batata no outro dia, ela não vai ser mais batata. Ela vai ser batata menos a perda natural dela, tá? Então, isso aqui é perda. Porque ela perde o quê? Hidratação, tá? E aí, eu não sei se você já percebeu, se a sua esposa já comentou isso, ou alguém da sua família, alguma coisa, que, nossa, eu compro o hortifruti de tal lugar, não dura na minha casa. Por quê? Ele faz lá Ceasa 3 vezes a semana, né? E aí ele compra na segunda para a semana inteira. Aí a batata dele, na sexta, tá uma batata velha. A pessoa, ela leva essa batata, espera se usar em 7 dias ou 14 dias esse produto. Chega na metade do ciclo de vida desse produto, tá o quê? Tá pintado e tudo mais. O que ele faz? Ele muda de mercado. Simples assim. Porque comprou no dia errado. Né? Ou se não, vai lá no supermercado e aí tá faltando produto. Né? Ela procura um fermento em pó, por exemplo. Ela não acha. Ela procura tal coisa e não acha. Aí ela vai lá na parte de desinfetante, tem um monte de variedade de desinfetante, um monte de marca. Que não dá volume, não dá isso, não dá um monte de coisa. E aí você vai perdendo o quê? Margem, tá? E você vai tendo o quê? Quebra. Porque quando você não tem fluxo de pessoas na sua loja e você não bate meta de venda, você começa a ter o quê? Quebra de produtos. Então, ou seja, os produtos começam a ser quebrados, né? Ou seja, você começa a ter vencimento, você começa a ter um trabalho ali que você teve toda uma gestão anterior para fazer, e sabe o que você fez? Nada, não fez. Então, ou seja, essa é a grande dificuldade. E aí, ou seja, a perda, ela é natural. E tem a perda realmente ali que você acaba tendo uma coisa que você não sabe o que aconteceu. É uma diferença de estoque que você não sabe se foi o produto foi roubado, se não foi. E a quebra é o produto que ali você identifica ele, tá? E você está jogando ele no lixo, tá? Então, ou seja, a quebra está relacionada a lixo. E perda está relacionada com as coisas que você não tem controle de fato. Porque a sua operação, a gente sabe que a operação não funciona redonda, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, pessoal, gente, a cada 3 meses, na verdade a cada 3 meses, a cada mês você sempre pega os 3 meses para analisar se as suas compras, ela está parecida com o seu volume de custo. Tá? Por quê? Quando você acumula 3 meses, você tem um cenário de ciclo. Não dá para fazer mês a mês. Uhum. Você tem lá um mês, por exemplo, que você compra muita Páscoa, esse mês que você compra muito panetone e tudo mais. Tem os sazonais, né? Tem os sazonais. Então, quando você pega 3 meses, você tem um número mais próximo. Você pega 6 meses, esse número é para estar muito parecido. Uhum. Porque senão, às vezes, você tem lá uma quebra invisível que você não está controlando o seu estoque lá de 10%. Certo. E aí você tem um lucro no supermercado, e eu falo que o lucro no supermercado é muito democrático e muito ágil, tá? O supermercado gira a caixa, geralmente em 20 dias. Então, se você está fazendo certo, é para sobrar dinheiro. Se está faltando dinheiro, é que você está fazendo alguma coisa errada. Porque o supermercado, em 20 dias, vira a caixa. Isso é fato, né? E aí, quando você começa no ciclo inicial para o ciclo final do seu supermercado, você começa a pegar ele, ou seja, se ele está sobrando dinheiro, isso significa que você está tendo lucro. Se você não está tendo sobrando dinheiro, você está sempre muito apertado e você vê uma margem no sistema lá, pode ter certeza, você tem uma ruptura no seu estoque, você tem perda no seu estoque, você tem algum problema no seu estoque que você não está enxergando. E prevenção de perdas não é somente contagem, você realmente tem que prevenir. A pessoa tem que ver estimativa de venda para ela saber que aquela venda que ela vai fazer, ou seja, aquela compra que ele fez de mercadorias, ele não vai vender no prazo médio que ele geralmente vende. Ele tem que fazer alguma ação. E não é quando vai vencer naquela semana. Até mesmo o pessoal às vezes fala, que eu tenho a parte de produtos que vão vencer nessa semana. Ineficiência é isso. Você era para ter trabalhado esse produto há muito tempo.
tá? Porque você precisa ter um relacionamento com o seu fornecedor, você precisa ter política de entrada dessa mercadoria. E eu acho legal que, assim, a tecnologia hoje, gente, proporciona isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no supermercado, a primeira vez, ainda a impressora era matricial. Né? E não gravava muitos dados no computador, porque os computadores não tinham memória. Sim. Mas hoje, cara, dados estão ali o tempo inteiro. E contabilidade, ele consegue extrair esses dados e você consegue mensurar isso para você equilibrar. Porque sabe como faz para um supermercado dar lucro? Feche a torneira da onde sai, onde está vazando o seu resultado. Seja ele na perda, seja ele na quebra, seja ele ali no número inadequado de algumas despesas que você tem, seja em algumas coisas, você precisa fechar a torneira do prejuízo. Você fechou e você controlou quebra, você controlou ali os seus números de funcionário, tá com um quadro orgânico adequado e tudo mais, é sucesso, cara. E aí você não vira o careiro da cidade. Essa é a verdade. Muito bom. E qual que é o número ideal, Israel, para os nossos ouvintes, referente... Cara, ele tem que controlar a perda aqui, ele tem que ter X%, ele tem que controlar a quebra, é no máximo X%. Você tem esse dado? O ideal seria até 2%. Só que, às vezes, nós temos supermercados que tem 3% e está dando lucro. Tem supermercado que está com 5% e não está dando lucro. Tem supermercado com 5% e está dando lucro. Então, depende o quê? Depende o quê? A margem que você trabalha. Perfeito. Tá? Porque depende da forma que você acaba trabalhando isso daqui, é o quanto que você está oferecendo de serviço e qualidade para o seu cliente, né? Então, é um número que... Esse é o número ideal. 2%. 2%. Tanto é somado quebra e perda... Os dois. Os dois. Legal. Tá? E tem gente que pega esses 2% e acha que tem esses 2% porque só foi lançado 2% no sistema. Não, isso é outro problema, né? Porque assim, você dá uma meta de 2%. A pessoa tem a planilha, ela vai calculando, eu vou lançar isso daqui amanhã. Eu vou lançar amanhã aqui, vou bater minha meta. Espera virar um mês, eu lanço os demais. Exato. Isso maqueia o seu resultado, né? Isso daí, de certa forma, já vi algumas pessoas fazerem isso. E essa conexão aqui, ó, da diferença do custo, tá? Com as compras é importantíssimo fazer. Se eu tive uma reunião com um cliente, ele falando para mim que ele tinha um custo de 75%. Eu falei, como é que você tá comprando 85%? Nossa. São 10%. 10%. Tá? Israel, eu tenho uma perda de 3% só. 3% que tá lançada. 7% que não tá lançado. Eu falei pra ele, pode ter certeza. Faz contar o seu estoque. Vai dar uma diferença de 1 milhão no seu estoque. Eu falei pra ele, 1 milhão. Pode contar que vai dar diferença de 1 milhão. É mercadoria. Por isso que você tá sem dinheiro, eu falei pra ele. Cara, você tá com imposto de renda e você não tem dinheiro pra pagar? Na conta não fecha. Para pensar. O seu fluxo de investimento na loja nova, você está pagando ela no longo prazo. Você não está pagando ela agora. Para que você vai acreditar que esse número de 75% é certo se você está pagando um boleto de 85%? Sim. E assim, é uma coisa muito simples que a gente às vezes não faz conta, né? E o pessoal fica tirando o sarro da conta do padeiro, né? Cara, o padeiro é muito eficiente e eficaz, tá? Porque ele pega lá, se ele vende 100, ele pagou lá de boleto 400, se ele vende 100 e ele pagou lá R$40 de boleto, ele tem 60 para pagar a despesa dele. E essa conta, o supermercadista, às vezes, sofisticado, não faz a conta básica. E, cara... Caixa, ele é o que equilibra qualquer negócio. Se o negócio é lucrativo, mas ele não está performando caixa, é um problema. E agora, em média, um supermercado vira ciclo de caixa em 20 dias. Então, não é igual uma indústria. A indústria é difícil pra caramba pra virar caixa. O supermercado vira em 20 dias. Aí você pega, se você não tá virando caixa em 20 dias, tá com problema no seu resultado. E aí pode ter certeza que você tá com números totalmente errados e você tá acreditando na Cinderela, você tá acreditando no Papai Noel, em coisas desse tipo, cara. E não tá refletindo a sua realidade. Essa é a verdade. Legal. Sabe, Luciano, daquela diferença lá dos 12% para os 5%, os 7% que são administráveis? Sim. Ali dentro está o INSS, né? E o INSS, ele precisa ser rediscutido.
Essa é a verdade, porque você paga 20% de INSS, 5,8% de terceiros e depois você tem mais alguns outros números aqui. O INSS que a gente paga lá dos funcionários, ele é composto de uma parte que vai direto para o governo, que é os 20%, que eu acho um absurdo, mas certo. É o que paga. Tem lá os 5,8% dos terceiros, tá? E aí tem o RAT e o FAP, que é um multiplicador um do outro. Eu sempre faço uma confusão disso daqui, que dá lá de, quando o supermercado não tem acidente de trabalho, dá 1,5%, e quando ele tem acidente de trabalho é quase assim o teto é limite, sabe? Mas dá lá até 4,5%. Então, ou seja, ele ter uma boa gestão de acidente de trabalho é necessário, então não dá para aceitar o açougueiro sem uma luva do açougue. E esse 5,8%, nós não cobramos isso da movimentação que o SESC precisa fazer com o nosso comércio. A gente não usa muito o que nós poderíamos usar. A gente paga isso, tá? Nós, empresários, investimos nisso. E nós não conversamos com essas entidades, tá? Nós deveríamos conversar mais. Porque isso daqui é um valor que é uma despesa referente ao funcionário. Se o funcionário ele tem lá 1.000, ele está pagando aqui 5,8% para essa fundação. Para esse ciclo. Porque se isso aqui não dá uma boa gestão, vamos sentar para conversar, se juntar, os supermercadistas, as associações, e chamar isso daqui para quem? Para o Congresso. Porque o Congresso mude. Esse dinheiro precisa ser reinvestido e precisa ser muito bem investido. É isso aí, Israel. Gostei demais de ter recebido você aqui no nosso podcast. Foi uma aula aqui incrível. Eu acredito que vai agregar muito na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado, Israel. Obrigado mesmo. Quero deixar aí para você transmitir uma mensagem para o nosso público. Agradeço, Luciano, aí pelo convite. Primeiramente, porque eu gosto muito de discutir, falar de informações, de resultado, né? Porque as empresas, elas têm uma função social muito boa e elas, na verdade, fazem parte de toda a organização e lucro, meu filho, ele é transformador, tá? Porque você está sobrando dinheiro, está reinvestindo e assim vai indo. É um processo, um ciclo virtuoso, né? Lucro transforma. Lucro transforma, exatamente. Gostei dessa frase. Lucro transforma. Como que a gente acha você nas redes sociais? Nas redes sociais eu tô como @eu_Israel_Guimarães. Tem muito conteúdo no Instagram, no TikTok. No TikTok às vezes eu posto um pouquinho mais coisas aqui no Instagram, né? A comunidade lá é mais aberta, né? Então às vezes eu faço algumas brincadeiras lá no TikTok. E no LinkedIn, eu tô como Israel Guimarães, né? E siga aí, galera. Pode seguir, né, Luciano? Com certeza, deve seguir. Tem muitos conteúdos bacanas. Eu sigo o Israel e aprendo muito ali nos conteúdos que você vai postando diariamente. Meu objetivo nas redes sociais é simplificar a contabilidade, tirar um sarro um pouco da situação alheia, porque a nossa sistema tributário é tão difícil, por que não brincar com essa dificuldade? Para as pessoas entenderem, a gente precisa dar informação. Esse é meu foco da coisa. Que legal. Deixar ela mais leve, né? De uma nova ótica. É bem bacana, eu gosto bastante. É isso aí, Israel. Agradeço demais mais uma vez. Agradece a galera aí. Obrigado, meu pessoal, por ter ficado até aqui, não é? E obrigado Luciano, pelo convite. E tamo junto, rapaz. Legal, é isso aí. Quero agradecer você que nos acompanha até aqui. Esse é mais um podcast da Supclass. Siga a Supclass nas redes sociais, @Supclassoficial, que vem muito conteúdo por aí. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.